Deus abençoa meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ouvinte, seguidor das coisas de Deus. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8, fala a respeito dessa história, dessa mulher. Essa mulher, quando Deus fala nos bons olhos, para que a gente venha ter bons olhos, que assim o nosso corpo será completamente tomado por luz, né? Quer dizer, e o oposto também fala, se a gente tiver maus olhos, o nosso corpo jaz em trevas, né? Por causa de muitas coisas. Então, Deus, o Senhor Jesus disse ali no Novo Testamento. A passagem dessa mulher aqui, desse profeta de Eliseu ia em tal lugar, quer dizer, e essa mulher começou a observar, entendeu? O servo de Deus. Deus, não foi o próprio Deus que colocou no coração dela, que mostrou para ela alguma coisa, ninguém falou nada, foi ela mesma. E ela comentou com o esposo dela, né, a respeito de Eliseu. Falou: olha, eu tenho observado aquele homem e eu estou entendendo que aquele homem é um santo homem de Deus. E já que ele está passando aqui e tal, vamos fazer um quarto para ele. A Bíblia fala que era uma mulher bem sucedida. Vamos fazer um quarto para ele. Quando ele vier, ele tem algo para repousar, entendeu? E fizeram esse quarto. Colocou uma mesa, um candeeiro, que significa um lampião e tal. E assim sucedeu. Vamos dar uma olhada aqui, entendeu? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: o Geazi é aquele camarada que a lepra passou nele depois, lá na frente, lá no caso de Naamã, que ia para ser o sucessor de Eliseu, que Deus vinha preparando, mas justamente por os bons olhos, os maus olhos, ele só indo atrás de dinheiro, a lepra passou para ele e perdeu a bênção, perdeu a unção que Deus, foi o caso de Elias com Eliseu. Eliseu pediu o dobro da unção de Elias, esse aqui pediu dinheiro para o camarada, para Naamã. Olha, cada um é cada um, pessoal. Então, Geazi, então disse a seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Então, quer dizer, Eliseu ficou grato com o que ela, com a atitude dela, o que ela fez, e pensou com ele, será o que posso retribuir a essa mulher ou esse esposo dele, eu como homem de Deus, com a bênção do Senhor. Quer dizer, sentiu alegre, sentiu honrado, sentiu grato, enfim, poxa, pediu para Geazi chamar ela. O que é bom vocês ler, você está entendendo? Ler essa palavra, escrever aí, especificar aí, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, aí vocês vão do começo até o final, para você ver essa história maravilhosa, como muitas. Então, eu vou parar por aqui, e vocês dão uma olhada em casa, com tempo, para meditar, o que aconteceu aqui, entendeu? E então essa mulher, veio até Eliseu, e Geazi perguntou, Eliseu comentou com Geazi: será o que eu posso fazer para essa mulher, tal,
E ele saiu, ele deu uma vasculhada e ficou sabendo que essa mulher não tinha filhos. Voltou e falou para Eliseu: olha, ela não tem filhos e o marido dela já é um senhor de idade, um senhor já velho, você está entendendo? Beleza. Eliseu, tudo bem, então, né, chama ela. E ela chegou. E Eliseu pegou e falou para ela, falou: olha, é o seguinte, após tal época assim você vai ter um filho. Ela, dentro da palavra de Deus, ela falou para ela: não minta para a tua serva, você está entendendo? Porque era impossível, mulher estéril, quer dizer, tipo assim, a própria medicina, os médicos falou: olha, escassa é impossível, não tem como, você não vai gerar nem nada. Mas quando é o homem de Deus, meu irmão, aí as coisas é outra história, né? Quer dizer, enfim, e naquele tempo determinado, ela teve o filho. Por isso que fala, a sunamita e o seu filho. Teve o filho e tal, teve a criança, o tempo passou, pegou uma idade mais ou menos aí, de uns 3, 4 anos mais ou menos. Quer dizer, o que aconteceu? Essa criança vem a falecer. Essa criança vem a falecer e foi um desgosto total, como se diz, maior dela ainda, porque outrora ela não tinha o filho, não conseguia gerar, você está entendendo? Já era uma dor, já era um sonho ceifado, já era algo que era impossível. Então apareceu o homem de Deus, sem ela falar nada, e prometeu para ela, e a criança nasceu. E passou esse período, essa criança veio a óbito. E ela, quer dizer, foi até Eliseu, e a Bíblia fala que Eliseu estava no Monte Carmelo. E Geazi viu ela vindo ao encontro, pediu para o servo arrumar a mula lá, o animal, e foi, falou: vou até Eliseu. Requerer o que, pessoal? Requerer o que Eliseu prometeu para ela, e era um filho, sem ela pedir nada. Ela fez o aposento para ele, recebeu e tal, beleza. Só que o homem de Deus prometeu, e a criança veio a óbito depois. Aí a dor dela, como se diz, ficou não sei quantas vezes maior, porque ela sentiu o prazer, o gosto de ter aquele sonho concretizado, realizado. Mulher transbordou de felicidade, de tudo, era uma mulher completa, porque eu queria, mas ela queria era o filho, porque bem ela já tinha esposo, era uma mulher bem estável, bem preparada financeiramente, enfim, mas faltava esse filho. E ela, quando ela foi até Eliseu, e já a uma distância, Geazi o avistou e falou para Eliseu: Jazem, vem a sunamita. E aí ela chegou e falou para Eliseu: meu servo, agora me fugiu aqui um pouquinho, deixa eu, quer ver? Deixa eu... quer ver? Poxa, peraí. Um minuto. Está aqui no versículo 28. Entendeu? No versículo 26. Vamos dar uma olhada. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou dos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Como Eliseu falando: Deus não me mostrou, não me revelou, não comentou nada, porque só sei que essa alma dessa mulher está triste e angustiada. Então, por quê? Pela perda do filho. E ela foi prostrando aos pés do homem de Deus. Quer dizer... Só um minuto. Opa! Então, no versículo 28. E disse ela, a mulher: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Quer dizer, ela chegou e falou para Eliseu: Eliseu, eu pedi para você algum filho, foi você que me prometeu, né? E eu tive esse filho pela tua palavra, uma benção.
eu recebi, só que agora esse filho faleceu, veio a óbito. Eliseu, olha, pessoal, são as coisas da palavra de Deus, as coisas sagradas, santas, que Deus pretende fazer, fez no passado, faz agora e quer fazer sempre, mas Ele tem de achar uma pessoa, entendeu? Uma pessoa pura, limpa, que entrega totalmente para Ele quer dizer entrar dentro de um ser humano e continuar essa obra. Enquanto não encontra isso, você não vai ver esses milagres fortes dessa forma, porque o mesmo Deus não envelheceu, o mesmo Deus não dorme, entendeu? Ele usou outrora Eliseu no passado, por que não vai usar agora fulano, ciclano, os discípulos assim, não, continua, só que as coisas foi numa velocidade hoje, meu irmão, entendeu? Às vezes você vê muitas curas, muitos milagres, mas quer dizer, é só quando uma pessoa se lança mesmo esses homens, eles não tinham nem mulher, esses profetas naquela época, era o que falava, acontecia, era uma vida santa separada, muito forte, meu irmão, não era, quer dizer, aquela... Então, quer dizer, esse profeta falou para o servo dele, pega o meu cajado e vai até lá e toca, faz assim. Geazi foi, fez como Eliseu mandou, voltou, criança nada, nem voltou e falou para ele, olha, o senhor pediu para mim fazer, eu fiz e não resolveu nada. Eliseu, tudo bem, pegou o cajado e foi até aonde essa criança estava. Eliseu se dobrou em cima da criança, pôs os olhos dele em cima dos olhos dela e soprou o sopro de vida. Pegou essa criança, chamou a mãe e entregou. Você entendeu o que é um homem de Deus, né? Mas Deus tinha uma obra, você está entendendo, a fazer na vida dessa mulher. Deus criou a situação para Eliseu ir para lá, porque o Deus sabia que ela não tinha filho, como sabia de tudo, como Deus usou Eliseu lá na viúva, lá no azeite da viúva. Quando chegou lá, os credores, você está entendendo, que o esposo tinha falecido, né? E deixou a dívida, e os credores veio e levou o filho, os 2 filhos que tinha. Mulher que perdeu o esposo, perdeu o filho, e aí Deus usou Eliseu para fazer essa obra. Elias, né? Foi Elias, esse já foi o caso de Elias. Então, em muitas e muitas situações, Deus está trabalhando, pessoal. Em cada área da tua vida, em cada situação, se não chegou ainda da maneira que você tem esperado, acreditado, parece que nunca acaba esse sofrimento, parece que essa bênção nunca chega, mas quem te prometeu foi Deus, quem prometeu para você foi o próprio Senhor Jesus, a promessa, a palavra de Deus. Então não desanima, não desespera, confia mais um pouco. Você está entendendo? Porque Deus não falha, Ele não vai te desamparar, Ele está olhando, Ele está vendo as situações, ou não está, as dificuldades, mas é nesse fogo, é nesse deserto que Ele está te crescendo, que Ele está trabalhando. Não ensina Deus a trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Se conseguir orar, ora, se não conseguir, pelo menos não murmura, não reclama, mas Deus não falha, a palavra de Deus não falha. Você chegou até aqui, então não é hora de orar, olhar para trás e voltar para trás. Não é inteligente. O que o Senhor Jesus deixou? O que Deus falou? Os tímidos e os covardes voltam para trás. Não. Seja forte e corajoso. Vai para frente, sou contigo. Vai nessa fé. Deus é mais. Então Deus abençoou, tinha uma obra na vida dessa mulher e se cumpriu. Permitiu o filho vir a óbito, para depois fazer outra obra novamente. Fez 2 obras, a obra quando deu o filho e depois fez a obra da ressurreição. Então esse é o nosso Deus, o Deus a quem eu estou pregando, o Deus a quem está me usando outro servo, usando outra pessoa. Então não importa, o importante é eu crer na palavra de Deus. Tudo que eu te dei aqui foi aonde? Foi da palavra de Deus, nada de mim, nada de invenção. Aonde? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Então olha em casa, estuda essa palavra, medita para você fazer uma reflexão e agarrar com a fé, com a certeza que esse Deus ele não falha, tá bom? Deus abençoa, firme e forte. Carlão, pregador do povão, vamos que vamos, é isso aí, Deus abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, amém, e graças a Deus, vitória.